Fala galera, eu tô muito feliz de estar aqui gravando essa aula pra vocês. Eu dei essa aula há algum tempo atrás e foi uma experiência muito massa. Só que depois, mesmo tendo dado um trabalho do caramba montar essa aula, eu acabei engavetando ela, eu não sei porquê, mas o que importa é que eu mudei de ideia, tirei ela da gaveta e tô transformando ela pra ficar ainda mais especial pra vocês. Dei uma relida, repaginei, atualizei coisas que eu aprendi depois e tô aqui trazendo esse conhecimento tão especial pra vocês. Bom, eu não sei o motivo de você estar aqui nessa aula hoje, mas eu acredito que todo mundo tem um objetivo comum, que é fazer ali um dinheirinho. Um dinheirão. Pelo Instagram, pelo WhatsApp, seja por onde for. Mas fazer ali os seus negócios fluírem de uma maneira mais diferente, onde o dinheiro entra por todos os canais, inclusive o inbox. Você tá aqui só por curiosidade, não sei se você tá aqui só pra ver como eu vou me sair, não sei se você tá aqui porque você é amigo, família, beijo família. Mas eu espero que todos vocês gostem muito da aula que eu preparei hoje. Gente, quem é a Lila no jogo do bicho, né? A Lila tá no mercado de marketing digital desde 2009. Eu comecei numa agência muito querida que hoje não existe mais, mas eu comecei lá aprendendo um pouquinho de tudo. Eu fiz ali um pouco de web writing, eu fiz ali um pouco de social media, eu fiz ali um pouco de manutenção de site. Então, assim, era um pouco de aprender tudo, né? Nesse processo, eu fui me descobrindo, né, no mercado. Passei por outra agência, por onde eu fiz boa parte da minha carreira, atendi grandes clientes, grandes shoppings, grandes clínicas, grandes pessoas. E nesse processo eu acabei conhecendo outras áreas. As áreas como o design, como o branding, como o tráfego pago, como uma série de coisas. No fim das contas, eu acabei, em meados de 2013, sacando um pouco mais para a parte do estratégico, né, tática, ao invés de estar tanto no operacional. Nesse meio tempo, eu acabei ganhando muita visão de mercado, tendo contato com grandes players da área, grandes veículos, enfim. Se eu for contar tudo aqui para vocês, eu vou acabar tomando o tempo todo da aula. Então, apresentações feitas, vamos seguir em frente. Então, vamos lá. Lila, no final das contas, essa aula de quê? De marketing? Mas ela também é uma aula de venda e ela também pode ser uma aula de como conversar bem. Não sei, você vai aplicar de acordo com as suas necessidades. Mas eu vou começar falando sobre como se vende um carro. Calma, que você tá na aula certa, tá tudo em paz. Eu vi esse exemplo no material do Natanael Oliveira e eu nunca mais larguei porque eu achei muito pertinente. Você vai chegar na concessionária para comprar o seu carro. Perceba, uma das coisas mais importantes em toda essa trajetória é o movimento. Você fique atento a todos os movimentos que são feitos quando você vai até uma concessionária comprar um carro, certo? Assim que você chega na concessionária, alguém te recebe. Vai conversar com você, entender o que é que você quer. Em alguns modelos de concessionária, eles te chamam ali no balcão rapidinho, fazem um cadastro, anota teu nome, telefone. Ou em outros modelos, eles já caminham com você para te mostrar o carro que você deseja ou te mostrar opções de carro na linha do que você quer, certo? Após essa etapa, em alguns modelos de concessionária, essa pessoa é um recepcionista e ele vai te encaminhar para um vendedor, né? Em alguns outros modelos de concessionária, isso não acontece, o recepcionista já é o próprio vendedor. Mas, enfim, o modelo mais comum é que alguém te receba e te encaminhe para uma pessoa que vai ser a pessoa que vai te apresentar o carro, né? Então, você vai lá, ele vai te falar sobre todas as características do carro, os benefícios e tal, e pans. E após todo esse processo, você vai ser chamado para uma outra etapa. Que etapa é essa? Pode ser, dependendo da concessionária, podem ser dois modelos. Ele vai te chamar para você fazer um test drive, ou ele vai te chamar para uma mesinha, né? Ele vai te chamar para sentar, né? Nessa mesinha é onde vocês vão falar de fato sobre negócio. Perceba, as pessoas que chegaram até a fase da mesinha são as pessoas que de fato estão interessadas em comprar aquele carro. Muitas vezes a pessoa, ela chega na concessionária, olha, agradece e sai. Ela ainda não está decidida, ela ainda não sabe o que quer, ela vai olhar em outros lugares, enfim, não está decidida se ela vai comprar o carro ou não. Mas se a pessoa topar ir para a mesinha com o vendedor, então isso significa que ele está ali propenso, né? Ele está disposto a te ouvir, ele tá disposto a falar sobre negócios. Então, nessa fase especificamente,
é falar sobre condições, financiamento, se é à vista, se é a prazo. O negócio será concretizado na mesinha. Perceba que a pessoa, desde que ela chegou, ela fez uma série de movimentos. Ela fez um movimento de uma pessoa que a recebeu para a pessoa que foi mostrar o carro. Ela fez um movimento entre o momento que ela foi pro carro até o momento da mesinha, né, do vendedor. Então, essa palavra é muito importante. E eu quero que vocês gravem essa palavra agora. Movimento. Anota essa palavra. Anota, grava ela na tua memória, bota ela num papel bem grande, porque isso vai ser o cerne da nossa comunicação. Sabe o que esse vendedor fez? Ele te mudou de ambiente. E você vai perceber nas próximas etapas que o ambiente, ele é fundamental para a concretização de um negócio. Mas, Lila, eu ainda não entendi. Por que tu tá falando de vender carro se a tua aula é sobre lucro no inbox do Instagram? Independente de qual o seu nicho, de qual o seu negócio, uma das coisas que eu quero que vocês fixem de primeira é sobre como vocês vão fazer os seus clientes mudarem de ambiente. Isso é muito importante. É bem simples, eu vou te dar um exemplo. Se a conversa com o seu cliente começou no Instagram, leve ele para o WhatsApp. Se começou no WhatsApp, leve ele para o telefone, ou para o Zoom, ou para o Meet. O que importa é que no seu processo exista uma mudança de ambiente, exista um movimento. Ah, Lila, o meu negócio é um negócio de docinho, a pessoa já chega no meu inbox dizendo o que quer, quanto vai pagar, ela já sabe o preço. Então, eu vou ter que necessariamente fazer um movimento, não é só vender. Você vai entender o que a gente está chamando de estratégia. Se o cliente já chegou no teu direct dizendo o que quer, ele já sabe quanto é, ele já quer pagar, você não tem uma negociação a ser feita. Então é só vender, né? Ele já sabe. Mas se ele não te conhece, não conhece teu produto, se você precisa de alguma forma convencer o cliente de que o teu docinho é o melhor docinho, anota essa palavra, movimento. Uma coisa muito importante para vocês é que o movimento, ele acaba sendo um filtro para você entre aquelas pessoas que estão só pesquisando ou aquelas pessoas que, de fato, estão dispostas a botar a mão no bolso agora. Se ela estiver pronta para dar um próximo passo na jornada da venda, ela vai topar mudar de ambiente com você. Então, vamos voltar para o teu produto. Vamos aqui por partes. Em primeiro lugar, o que você está fazendo com o seu cliente é gerar uma experiência psicológica nele, né? E isso é um fator muito importante no processo de venda. Ele vai estar seguindo um fluxo, um caminho que você deu para ele. E em segundo lugar, você está conduzindo ele a um terceiro. Terceiro, Lila? Mulher, você tá complicando demais. Calma, gente, que vai dar tudo certo. Já eu chego nesse ponto. Nesse processo da experiência psicológica, tem um ponto muito importante que é a condução. O cliente, ele precisa sentir que você está levando ele até o desejo dele. Ele está sendo conduzido àquilo que ele quer. Nesse processo, ele se sente seguro. Aí vem aquelas pessoas que têm aquela objeção. Aí, Lila, mas é meio ruim de fazer isso, né? E se o cliente botar a banca? Existe uma série de técnicas chamadas gatilhos mentais, que são muito usadas nesse meio. Escassez, urgência, enfim, um monte. São técnicas de cópia, de conversação, que você vai usar para causar um sentimento naquela pessoa de urgência, de escassez, enfim. Como eu falei, uma das coisas que você pode fazer é aquele velho truque. Então, aqui tem muitas mensagens, eu não vou conseguir te atender direito. Me passa teu contato do WhatsApp pra gente conversar melhor? Eu não vou perder clientes nessa troca de ambiente. Perder clientes não. Lembre-se, todo esse processo é um filtro. Se ele não está disposto a mudar de ambiente com você, ele não está tão disposto a colocar a mão no bolso por você. Aí vamos para algumas outras etapas da conversa. É um ponto muito importante. Pode acontecer do cliente mandar uma mensagem no seu inbox e antes da mudança de ambiente ele pedir assim: ah, mas me explica melhor um pouco do seu produto, me explica um pouco melhor sobre o seu serviço, me dá um resumo. Isso é muito comum. Nesse caso, uma das técnicas mais usadas nesse processo é você reverter a situação. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender nesse processo é que o cliente faz o resumo e não você. Como assim? No caso, o cliente vai chegar para você e vai pedir um resumo e você vai dizer assim: entendi. Bom, assim, é muito complicado eu te dar um resumo agora, mas me explica um pouco melhor sobre o teu negócio, me explica um pouco melhor sobre a tua necessidade, que aí eu consigo fazer um resumo mais específico
para você. Mas por que isso? Porque quando você faz o resumo, o cliente só vai enxergar aquilo que você falou. E muitas vezes ele não pode enxergar o benefício que aquilo tem para ele. E você não tem como passar um benefício específico para aquele cliente se você não souber qual é a dor dele. Então, quando ele compartilhar com você, você vai saber exatamente qual é a dor daquele cliente. Então, a tua explicação e o teu resumo vão ser específicas para ele. Nesse momento, ele vai perceber que o teu produto, o teu serviço pode ajudá-lo de maneira específica. E é essa a percepção que o cliente tem que ter, que você quer ajudá-lo de alguma forma através do seu produto ou do seu serviço. Vou dar um exemplo. Cliente, você pode me dar um resumo do seu serviço? Então, tudo bom? Aqui é a fulana da equipe da Lila. É muito difícil te dar um resumo, sabe? Tem muitos benefícios específicos. Me conta um pouco mais sobre os teus objetivos, sobre as tuas metas, para que eu possa fazer um resumo para você. Vocês perceberam o que eu fiz? A Lila, que falou no inbox, foi a fulana da equipe da Lila. É um ponto muito importante para alguns negócios específicos. Não pode ser você no inbox. Lila, eu vou precisar contratar uma pessoa, já não tô conseguindo dar conta de tudo. Calma. Você não precisa contratar ninguém. O grande X dessa questão é que você vai gerar um senso de autoridade maior. Você é alguém muito importante para estar ali dando conta do seu inbox no Instagram. E a autoridade é um outro gatilho mental. Lembra que eu falei de gatilho mental? É um outro gatilho mental muito usado nessas técnicas de vendas. O cliente, ele precisa ter a sensação de que ele está sendo levado. Lembra que ele precisa ser conduzido? Ele está sendo levado a falar com quem é mais importante, você. E aí, se você não tem alguém para fazer o papel, adota um pseudônimo. Tipo, sei lá, pessoa Viviane da equipe da Lila. E o seu personagem para fazer essa condução até o ponto final da venda, ou o ponto estratégico em que você vai entrar na venda. Caso você tenha alguém, esse pode ser uma maneira muito estratégica de treinar uma pessoa que vai acabar gerando muito lucro para você de uma forma, aí, sei lá, no futuro você pode pensar em um modelo de comissão variável, bonificação para cada pessoa que essa pessoa converter para você. Existem algumas empresas que trabalham com catálogos ou um link de venda, algo assim, que mostre o seu produto. As pessoas me perguntam se já deve ser enviado para a pessoa nesse processo do inbox. E aí, assim, eu quero esclarecer uma coisa. Existem casos e casos, né? Vai depender muito, 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 muito da sua copy. Da copy que está constando nessa página de venda ou na copy que está constando nesse catálogo. Caso vocês não saibam o que é copy, eu vou deixar uma definiçãozinha aqui para vocês entenderem melhor, mas esse não é o ponto da minha aula, então não vou entrar nisso agora, tá? Mas se vocês não tiverem seguros com a copy da página ou do catálogo de vocês, eu sugiro fortemente que vocês conduzam na conversa sem enviar o material para o cliente. Na parte da conversa é exatamente onde você vai conhecer melhor o cliente, analisar ele, e ele quer ser analisado, ele quer que a pessoa entenda o problema dele, para que ela possa apresentar de fato uma solução. Por isso é tão importante aquela fase de entender mesmo qual é a dor dele. E aí é nesse processo que a gente desperta, né? Que a gente vira uma chave muito importante, que é o momento em que a gente vai fazer o cliente escolher sobre o seu produto A ou o seu produto B, ou se ele vai decidir entre o seu produto A ou não comprar, certo? É exatamente isso, ele vai decidir se ele vai comprar ou não, ou se ele vai decidir por um benefício A ou B. Então, quando o cliente ele apresenta a necessidade, a dor,
o desejo dele, você tem uma oportunidade muito única. É exatamente nesse momento em que você vai apresentar 2 benefícios para ele que você possa oferecer. Uma coisa importante que eu queria trazer sobre isso é para que vocês de fato pensem no cliente, né? Para que a sua venda seja uma venda sustentável. Já já eu explico o que é venda sustentável. Muitas vezes pode acontecer de um cliente chegar para você pedindo aquele produto que ele já ouviu falar, que é o seu produto mais caro, né? E muitas vezes a gente pode estar deslumbrado com essa situação e ou precisando, ou sei lá, naquela fase de desespero de venda que todo mundo passa, e você acaba vendendo o produto para ele sem entender qual é a necessidade dele. E o que é que vai acontecer? O cliente vai pagar mais caro por um produto que não vai atender o que ele precisava, vai ficar frustrado e esse cliente você perdeu. Ele pode se sentir frustrado, ele pode se sentir enganado, ele pode se sentir roubado. Então, muita calma nessa hora. Vamos deixar um pouquinho de lado a ganância, o desespero da venda e vamos pensar na necessidade do cliente. Você precisa deixar o cliente decidir por conta própria, depois que ele já está com você, se ele vai querer mais de você ou não. Você vai ver que muitas vezes o próprio cliente começa a defender o fato de que ele precisa do teu produto de ticket maior. Às vezes ele te dá justificativos, mas é porque fulano comprou e é exatamente isso e não sei o quê. Mas se você sabe quais são os benefícios do seu produto, você sabe que existe alguma chance de ele se sentir lesado por não ter aquilo que ele tá querendo, então dá um passinho para trás, mostra para ele os benefícios do teu produto de ticket menor, e você mostra para ele, olha, eu tenho esse produto aqui para você que te atende, é um produto um pouco mais barato e tal, e ele não oferece isso e isso, mas ele oferece tal e tal coisa, então eu acho que nesse momento ele é mais adequado para você. Se mesmo assim ele disser que não, então tudo bem, foi a decisão dele. Você fez o seu papel, você mostrou para ele que o produto adequado para ele era outro. Resuminho rápido da nossa aula. 1. O primeiro indicador de sucesso é o cliente mudar de ambiente com você. 2. O cliente faz o resumo e não você. 3. Apresente os benefícios para ele e faça ele dizer o que é bom para ele. 4. Você quer ajudá-lo e não vender. Métricas. Lila, que assunto chato, número e tal. Mas, gente, vocês não sabem a importância de ter métricas para fazer o seu negócio ter sucesso. Elas vão simplesmente te ajudar a entender o mercado que você está inserido e te fazer vender mais. Então, como não amar? Então, nesse processo, Lila, que métricas são essas? O que eu devo acompanhar? Um acompanhamento de quantas pessoas você entrou em contato, quantas pessoas você conseguiu mudar de ambiente, quantas foram qualificadas para os seus produtos e quantas compraram. Bem simples mesmo. Você pode fazer uma planilha no Drive, no Google, para fazer esse acompanhamento. Se você tiver mais de uma pessoa fazendo essa espécie de atendimento para você, é importante que você faça um acompanhamento individual para cada uma, até porque você vai precisar saber quem dessas pessoas está convertendo mais, quem está vendendo mais, e etc, para que você possa corrigir a rota de uma, ver o que a outra está fazendo de bom e aplicar em todas. Enfim, são coisas muito importantes para serem acompanhadas. E na prática, gente, isso é uma planilha online no Google. Vai lá no Google Sheets, cria uma planilha compartilhada onde todas as pessoas vão inserindo esses dados para que você possa acompanhar, gerar gráficos, metrificar. Dessa forma você vai ver o que está dando mais resultado para o seu nicho e direcionar a estratégia para essa rota. Tudo isso que eu falei até agora, ela é muito mais facilmente aplicável em produtos de tickets maiores, né? E aí vocês me perguntam, Lili, como os produtos de ticket menor vão funcionar nesse aspecto? É um processo muito mais simples, na verdade. Envolve basicamente, oi, aqui é a Lila, que é a fulana da equipe da Lila,
tá aqui as informações que você pediu, tá aqui o link que você pediu. Me deixa saber se você precisa de ajuda, ou me deixa saber se você tem alguma dúvida. E pronto, só espera, não dá moral. Você vai aprender uma coisa muito importante, que não é o papel da pessoa que fica no inbox ficar correndo atrás dos clientes, mendigando compra, tá? Você vai fazer com que as pessoas voltem para você. Então, vamos dar agora um passinho para trás e ver como que era um pouquinho antes, antes da internet, né? Como eram que funcionavam as propagandas. Vou trazer um cenário rápido para vocês. Vocês provavelmente vão lembrar daqueles programas de TV onde aconteciam alguns merchans, onde tinha TechPix, né? Então, o que acontecia era que ali o apresentador, uma pessoa que estava convidada para fazer aquele merchan, falava rapidamente sobre o produto, aparecia um telefone na tela e as pessoas ligavam e diziam: oi, gostei, quero comprar. O processo de venda era muito mais rápido, era muito mais instantâneo, né? Então, o que acontece? Com o tempo, com a chegada da internet, as automações, os robozinhos, os chatbots e etc., a gente conseguiu alavancar de algumas formas a escalabilidade das vendas dos produtos que são anunciados pela propaganda na internet. Porém, muita coisa se perdeu. E uma delas é o contato humano, que é muito importante para processos de vendas onde se existem processos de negociação. Por isso eu estou batendo tanto na tecla da conversa, porque antes, né, a gente vivia numa realidade muito diferente do que acontece hoje, nos dias de hoje, né? Antes, a gente entrava em contato com as empresas para coisas muito basicamente com uma única finalidade: comprar. No máximo, reclamar, no máximo, enfim, uma informação rápida. Mas o nosso objetivo, o contato que a gente tinha com a empresa era basicamente um contato de compra. Hoje em dia, com a mudança de cenário, com o surgimento das redes sociais, com toda essa questão das empresas terem essa necessidade de se posicionarem na internet, surgiu um elemento dentro desse ecossistema que se chama relacionamento. Hoje não existe processo de venda sem relacionamento. E nesse ponto, falando sobre relacionamento e redes sociais, eu queria trazer uma coisa que é muito importante para as empresas hoje em dia. Existe, né, toda uma questão do posicionamento, da construção de um brand, da construção de uma linha editorial, que é extremamente importante, mas aparentemente muitas empresas, muitos negócios, muitos empreendedores ainda têm muito medo de falar nas suas redes sociais sobre a oferta. E o que eu queria trazer especificamente agora é que a gente precisa parar de ter medo de falar sobre oferta, porque as pessoas precisam saber o que a tua empresa vende, elas precisam saber se aquele produto é para elas, elas precisam chegar a essa informação de alguma forma. Se você tá ali só gerando memes, conteúdo, sei lá, posts bonitinhos e histórias, isso é maravilhoso, isso vai criar uma conexão com o teu cliente, mas isso não vai mostrar para o teu cliente qual é o teu serviço, qual é o teu produto e quanto ele custa. Então, vocês precisam, de fato, perder o medo de falar sobre oferta. Quando eu falo sobre perder o medo de falar sobre oferta, eu não estou falando em transformar as redes sociais da sua empresa num panfleto ambulante. Não, pelo amor de Deus, não. Mas em algum momento precisa acontecer. E o ideal é que exista um storytelling, um conteúdo, toda uma estrutura voltada para que leve o teu cliente a se conectar com você primeiro, antes dele chegar na tua oferta. Porque quando ele chegar na tua oferta, ele já vai estar tão bem relacionado com você que ele muito provavelmente vai diminuir a jornada dele de compra e ele vai pensar muito menos antes de botar a mão no bolso por você. Vamos lá. Quem nunca foi criticado por não responder uma mensagem de WhatsApp rapidamente? É o velho te critica.
Pessoalmente, eu sempre tive muita dificuldade, porque em todos os lugares que eu trabalhei eram muitos grupos de WhatsApp, era um grupo por projeto, era um grupo por... Enfim, eram muitos grupos, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então eu sempre tive muita dificuldade de responder a todas as pessoas que falavam. Eu sempre deixava uma pessoa ou outra ali no vácuo. A minha mãe, coitada, já sofreu muito com isso, sabe? Mas ela sabe que nunca foi por... Enfim, não quero responder. Mas é porque, de fato, o WhatsApp se tornou uma ferramenta empresarial muito forte, muito usada dentro dos grandes grupos. Então, a necessidade de você conseguir gerir essa quantidade de mensagens passou a ser cada vez maior. Mas acontece que, empresarialmente falando, essa é uma técnica muito utilizada e muito eficiente no mercado digital. Isso se chama uma conversa intervalada. O bom e velho vou escutar teu áudio e daqui a pouco te respondo. Estou com muitas mensagens agora e não consigo te responder. Daqui a pouco eu te dou um retorno. Li, te respondo depois. Que seja. Essa passou de fato a ser uma técnica muito aplicada em processos de negociação. O importante da conversa intervalada é que ela aconteça através de uma condução feita por você. É você quem vai ler e responder depois, e não o cliente. Ele não pode nunca estar dominando essa condição de conversa intervalada. Outra questão muito importante é que você não pode esquecer nunca que não é o seu papel correr atrás do cliente. Ele vem, lembre-se que ele veio através de uma rede social sua. Se ele interagiu com conteúdo seu, ele vai continuar sendo impactado pelo seu conteúdo, então ele não vai te esquecer. Se ele tiver de fato interessado no teu produto ou no teu serviço, e se ele te disse, eu te respondo depois, deixa ele ir, que em algum momento ele vai voltar. A questão é, existe uma sutil diferença entre correr atrás do cliente e um follow-up. Correr atrás do cliente é quando ele te pede um tempo para pensar e você não dá esse tempo para ele pensar. Você fica o tempo todo perguntando para ele se ele já pensou, se ele já tem uma resposta, e isso vai acabar aborrecendo o teu cliente. O follow-up, ele segue uma linha diferente. Quando o teu cliente diz que ele vai pensar, é importante que você estabeleça ali com ele um prazo para ele pensar. Então, um exemplo prático. Se o teu cliente, ele te diz que vai pensar na tua proposta e aí você tem que jogar imediatamente para ele, ok, posso te ligar na segunda? Pronto, você tem um contrato com ele, ele está preparado para receber a sua ligação na segunda. Caso ele não esteja preparado, você vai ser taxado como um chato que não deixa ele em paz. Na segunda-feira, você vai entrar em contato com ele, como vocês acordaram, e isso vai ser um follow-up. Você vai acompanhar aquela negociação. Existe uma outra situação muito comum, que é você estar conversando com o cliente e ele mesmo te dá o prazo. Quando o cliente, ele te diz assim, vou pensar durante o final de semana e na segunda eu te dou um retorno, na segunda você não vai atrás dele. Se ele não vier atrás de você na segunda, na terça-feira, você chega para ele e pergunta se deu tudo certo, se ele conseguiu pensar ou se ele tem alguma dúvida. Não faça uma enxurrada de perguntas, não pressione o seu cliente, ele não precisa se sentir pressionado, ele precisa se sentir acompanhado, amparado. É aquela história que a gente conversou lá no começo da aula. Ele precisa sentir que ele está sendo conduzido àquilo que ele quer, não que você quer. Agora, Lila, se o cliente me prometeu um follow-up e eu cheguei para checar com ele se estava tudo certo e ele não me respondeu. Nesse caso, vida que segue. Você não vai mais atrás desse cliente. Vocês precisam entender o conceito de venda sustentável. A venda sustentável é completamente diferente da venda a todo custo. Quando você trabalha com o modelo de venda a todo custo, você vai vender para esse cliente a todo custo e muito provavelmente ele não vai voltar para comprar com você novamente. No caso da venda sustentável, você cria uma boa relação de venda com seu cliente, ele gosta do teu produto,
ele gosta de você, ele sente que você é honesto com ele, então ele volta, ele te indica e ele espalha a tua mensagem para outras pessoas. Por isso que nessa conversa intervalada é importante que você consiga distribuir ela em blocos. Como assim? Ela vai iniciar com um alinhamento, em seguida vai para a pergunta, depois o encerramento da conversa. Esse ciclo vai se repetir em todos os intervalos da sua conversa. Como assim, Lila? Eu vou dar exemplos para vocês. Mas o importante é que vocês entendam que esses são pequenos ciclos que precisam se abrir e se fechar. Nesses ciclos, você vai gerar no seu cliente uma expectativa de análise, que a gente já falou um pouquinho antes, no começo da aula, que ele gosta de ser analisado por você. Agora eu vou passar um bizu. Não responda ao seu cliente com eu acho. Você não acha nada. Você não pode trabalhar com o termo do achismo. Isso pode quebrar a linha de confiança que o teu cliente está criando com você. Então, procure usar termos como pelo que você me disse, eu acredito que, porque eles são muito mais eficientes na construção dessa conversa. Uma lição muito importante que eu queria que você anotasse agora é disponível sempre, porém ocupado. Isso gera um gatilho de autoridade. Você está disponível para o cliente, mas você é ocupado demais para estar dando atenção exclusiva para ele. Na prática é aquele, oi, a gente está muito corrido hoje, mas já já eu venho te responder. O importante é que você use isso como um gatilho a seu favor. Você não pode, nesse momento, esquecer de fato de responder o cliente depois. Muito importante que eu queria que você anotasse agora é disponível sempre, porém ocupado. Isso gera um gatilho de autoridade. Você está disponível para o cliente, mas você é ocupado demais para estar dando atenção exclusiva para ele. Na prática é aquele, oi, a gente está muito corrido hoje, mas já já eu venho te responder. O importante é que você use isso como um gatilho a seu favor. Você não pode, nesse momento, esquecer de fato de responder o cliente depois. E sobre isso, eu vou te ensinar uma coisa que você pode aplicar no seu negócio ou até mesmo na sua vida. Faz muito mais sentido alguém dizer que vai fazer algo por você primeiro. Ficou confuso, mas eu vou explicar. Ou seja, você precisa fazer ela se comprometer a fazer. É muito mais importante você fazer ela se comprometer do que você fazer ela fazer na hora que você quer. Desconsidera a repetição de palavras, só capta a mensagem. Como assim, Lila? Ao invés de pedir um favor para agora, peça para outro dia. Vou dar um exemplo prático. Vou pedir uma coisa pro meu marido. Amor, preciso te pedir um favor, mas eu sei que você tá muito ocupado e que hoje você não pode, então eu vou dar um jeito. Mas da próxima vez, tu pode levar o Eric pro colégio? A probabilidade dele dizer sim é alta. E se ele disser sim, pronto, não tem erro, ele vai. Agora, se eu tivesse chegado pra ele e dissesse assim, amor, você pode levar o Eric hoje pro colégio? Ele poderia ter dito, amor, hoje tá foda, tô sem condições, tô enrolado demais, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, e aí se você joga pra ele assim, e na próxima semana? Aí ele diz, não, próxima semana tá longe, vou ver ainda. São dois cenários completamente diferentes, mas um eu consigo fazer ele se comprometer e no outro não. É por isso que existem fatores psicológicos muito intrínsecos no processo da venda. E nesse momento eu uso mais um gatilho mental, que é a persuasão. Agora, eu peço para que vocês tenham cuidado, né? Não transformem a persuasão em manipulação, que é um processo muito comum dentro do marketing digital e dentro dos negócios. Então, muito cuidado para vocês não se tornarem manipuladores. Então, muito cuidado para vocês não transformarem esse gatilho em simples manipulação. Eu tenho mais uma ferramenta muito legal para compartilhar, que ela é muito fácil de aplicar em produtos de ticket mais alto.
Essa ferramenta se chama agendamento. O que acontece? Quando o cliente está com muitas dúvidas e você não está conseguindo fazer a conversa fluir com ele, você pode simplesmente jogar ele para uma reunião online. Como assim? Você vai colocar ele em contato com a autoridade. Você vai dizer para ele, olha, eu posso te colocar numa reunião com a Lila, numa reunião online com a Lila, e ela pode tirar as suas principais dúvidas sobre esse negócio. E aí, pronto, você junta um grupo de pessoas que tá ali querendo fechar com você, mas que ainda estão ali sem saber o que fazer. Você bota ela numa reunião online com a autoridade do negócio e ela vai tirar dúvidas sobre o produto. Ela, em hipótese alguma, vai entregar conteúdo nessa reunião online, tá? O importante é que, de acordo com o seu nicho, você consiga identificar qual é a melhor estratégia para aplicar no seu negócio. Que seja a estratégia ideal para conversar com o seu público. Anota essa frase: não tenha medo de testar, em hipótese alguma. É exatamente com testes que você vai conhecer melhor o teu público, a tua audiência e saber quais as melhores alternativas para conduzir melhor o seu negócio. Agora eu vou falar de um tabu muito importante que é: Lila, pode postar oferta no Instagram? Meu amor, deve! Poste, bote o preço. Como é que o povo vai saber que você está vendendo? Como é que o povo vai saber por quanto é o seu produto? Acabe com esse negócio de preço no direct. Acabe com esse negócio, porque além disso ser contra a lei, isso acaba perdendo muito a simpatia do seu cliente, sabe? A minha única recomendação acerca de ofertas no feed do Instagram é bom senso. Você não vai transformar o seu Instagram num panfleto de supermercado, tá? É muito importante que você esteja atento a isso. Crie uma história, crie um storytelling onde você consiga entregar aquela oferta de uma maneira consistente para que o teu cliente receba aquilo. Durante a história, ele cria uma expectativa para receber aquilo com o coração aberto, tá? Existem inúmeras técnicas de fazer isso de maneira sutil, organizada, coesa, mas isso é assunto para uma outra aula. Então, eu recomendo que vocês tenham bastante bom senso nesse aspecto, tá? O importante é que entre ofertas e conteúdo, o seu cliente entenda que você tem algo para ele, que você tem uma solução para ele, né? E a ousadia de ofertar traz um benefício muito bom, que é o conceito de eu já tô aqui mesmo, sabe? Porque o que acontece muito comumente em lojas físicas, por exemplo, se você chegar na Americanas procurando um chocolate específico e não tem, mas você tá com muita vontade de comer um chocolate, você compra outro. Não importa, você já tá lá mesmo, já tá disposto a gastar. Então, se o teu cliente chega até você e você não tem o que ele quer, se ele sabe que você tem outras coisas, ele já tá lá mesmo. Então, a dificuldade que você teria para fazer ele botar a mão no bolso por outra coisa é muito menor. Lembre-se, se não tem A, tem B. Se o cliente não pode ir no seu evento do dia 1º, ofereça para ele a edição que vai acontecer no dia 30, mas não deixe ele sair com as mãos abanando. Dê sempre uma alternativa para ele e construa com ele uma relação saudável de negociação, beleza? Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu tô muito feliz de ter produzido essa aula para vocês. Estou muito feliz de entregar esse conteúdo para vocês. Tô muito grata por esse processo, por tudo que tá acontecendo. Então, o que eu te peço é que você se inscreva aqui no meu YouTube. Eu vou entregar alguns conteúdos através do YouTube. Se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, porque eu estou entregando conteúdo diariamente. E qualquer dúvida, tem o link na minha bio. Me chama pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. E a gente vai crescer muito ainda nesse espaço, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.
Parceiro.